A pergunta é, onde você quer chegar? O que você entende como sucesso? O que você entende como riqueza? O tanto que o seu trabalho impacta a vida das pessoas e você escolhe, eu quero impactar desta maneira muito positiva. Resgata a pessoa da situação que ela estava, temporária, e a partir dali você traz um novo rumo para ela, né? Combater a preguiça, no começo da fala do Pablo, a persistência leva ao êxito, né? Como dizia Charlie Chaplin, né? Por que o rio chega no mar? Porque ele aprende a contornar todos os obstáculos que estão à frente dele, senão ele não chega lá. O resultado final de uma empresa é a responsabilidade do gestor. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Eu sou Vitor Mesquita, estou com meu amigo Fábio Gabriel. Nós somos os hosts do Lamparina e hoje o 48º episódio dessa nossa empreita, né? Nessa jornada tão boa que a gente tem aqui no Lamparina, né, Vitor? Exatamente. Tivemos muitos convidados especiais, como a gente sempre falou, e hoje a gente trouxe 2 convidados bem especiais e a gente está inaugurando o nosso novo cenário, né? Identidade visual nova, identidade né? visual. Muito bom. Eu com meu amigo Vitor Mesquita, mais um Lamparina Cast, trazendo convidados super especiais, como falamos em todos os episódios, mas são convidados realmente especiais. Aqui na Capital Federal, é um podcast que as pessoas estão conhecendo cada vez mais. E hoje os nossos convidados, estou aqui com Asher Henrique Rodrigues. Olá. Ele é diretor, tesoureiro do Cresce. Então nós vamos falar muita coisa boa e muitas coisas interessantes aqui. Nós vamos falar de gestão de pessoas, vamos falar de lideranças e muito mais coisa aqui. E também Pablo Bueno já esteve aqui com a gente. O Pablo Bueno é publicitário, corretor de imóveis, com MBA em marketing. Então quem viu o episódio aí com o Pablo viu que foi um episódio bem especial. Não é isso, Vitor? Exatamente. Então se inscreva no nosso canal, aperta no sininho para receber as notificações. E eu quero ressaltar, né, o Pablo, a empresa dele, 61 Imóveis, é a primeira apoiadora do nosso Lamparina Cast. Então aqui agradecer o apoio que vem dando pra gente e é isso. Essa parceria é muito legal. É muito bom, não é jabá não, viu, gente? Eu acho que é a qualidade do Pablo que fez ele voltar, que vai fazer ele voltar outras vezes também. Ele tem muitas coisas para contribuir e também o Asher está aqui também, vai ter muita coisa para a gente falar. Assim, hoje a gente pode falar de gestão de pessoas, em termos de desenvolvimento individual, crescimento profissional dentro da equipe. Como que é isso? Você trabalhar com o individual dentro do crescimento profissional dentro de uma equipe. Você? Pode começar. Olá. Primeira coisa, agradecer muito pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui e está muito bonito esse estúdio. E eu tenho certeza que vocês a cada dia vão galgar mais alto ainda a posição de liderança nesse segmento de podcast e de informações. Parabéns para os dois. Eu tenho trabalhado minha vida inteira com gestão de pessoas. Nas minhas empresas, como corretor de imóveis, como gestor agora da Autarquia Federal. E nós também estamos envolvidos diretamente com a área comercial, na área de vendas. Então, o que acontece? Você acaba tendo que ter habilidade de entender o raciocínio das pessoas que estão próximas de você, tirar deles a melhor qualificação profissional e fazer a leitura do seu cliente para atendê-lo na medida certa, no momento certo. Esse tipo de relacionamento, se bem feito, acaba criando realmente uma liderança onde você passar, que eu acho que seria um dos focos da nossa conversa hoje aqui. Porque liderar não é fácil, é você ter responsabilidade sobre as decisões de pessoas baseadas nas suas próprias experiências. Então, quando você lidera algum grupo, alguma pessoa, você passa a ter responsabilidade sobre as decisões dela. Isso é muito importante. Então, a cada dia você tem que se aprimorar mais, estudar mais, aprender mais, ler mais e não reter nunca as informações que você tem. Passa as informações, só assim haverá um crescimento da equipe toda e da sua pessoal. É por aí o caminho. Você falou uma coisa agora que eu adoro, que é essa questão de dividir o conhecimento. É muito interessante que muitas vezes as empresas querem segurar o que elas fazem de bom, como se fosse um diferencial competitivo. Uhum. E muitas vezes, quando você pega esse teu diferencial competitivo e ensina outras pessoas, você aprimora o seu muito mais. Então você acaba, a gente teve uma experiência muito interessante. Uma vez a gente visitou uma imobiliária parceira e eu falei toda a estratégia que a 61 utiliza, etc e tal.
E aí tinha um gerente comigo, ele falou assim, você tá maluco? Você entregou o nosso ouro, você falou tudo que a gente faz. Eu falei, cara, saber o que fazer é uma coisa, fazer é outra. Então, quando a gente entra nesse ponto de liderança, a gente está pegando o liderado e fazendo ele seguir um caminho. Então, ele no começo tem que acreditar naquele caminho. Durante o processo, quando o caminho nunca é tão lindo como parecia no começo, o líder tem que fazer com que esse liderado continue acreditando. Então, o que eu vejo de muitas falhas no processo de gestão de pessoas é você não estar direcionando para onde aquela pessoa tem que ir. Então, eu brinco que tem um problema muito grande na área comercial, que é segunda-feira de manhã. Você acorda segunda-feira de manhã, o corretor de imóveis sofre muito isso. Acorda segunda-feira de manhã, o que eu vou fazer? E aí? E aí? Aí o teu gestor vira para você e falou, você tem que vender. Fala, cara, eu quero vender também, mas como? Então, o líder, na minha visão, ele tem um misto de técnico de futebol com professor. Ele é um misto dessas duas coisas. O professor é para dizer o que fazer, como fazer. O técnico de futebol é para entender que as pessoas não vão ser boas em tudo. Então, às vezes, eu tenho uma pessoa que está trabalhando comigo, que ela não está performando muito bem, eu, ao invés de olhar para ela e falar assim, não serve, eu tenho que me analisar primeiro como líder se, cara, eu coloquei essa pessoa para fazer algo que ela é boa, porque eu já tive inúmeros casos de pessoas que estavam em um segmento mercadológico, não girava, a gente trocou a pessoa de segmento, cara, ela disparou. Ou seja, foi a minha falha de técnico naquele momento. É encontrar a posição certa. Encontrar a posição certa, cara, eu não posso botar um zagueiro como atacante. E aí, o gestor tem que ter uma coisa que é muito importante, que é a humildade. De quando ele olha um problema dentro da sua equipe, primeiro se perguntar, onde eu como gestor estou errando para esse problema nascer. Depois que eu me questionar isso, aí sim, eu posso analisar o problema que pode ter causa em outra pessoa. Mas eu tenho que ter humildade de olhar, o problema pode estar em mim como gestor, que eu não direcionei bem as pessoas, eu não iluminei bem o caminho pelo qual essas pessoas têm que seguir aqui no trabalho, eu não fui o professor de ensinar como elas têm que fazer. Ou pior, eu contratei as pessoas erradas para aquilo. Então, o resultado final de uma empresa é a responsabilidade do gestor. Que nem quando um time está indo mal, troca o técnico. Sim. Um time está indo bem, o técnico é exaltado. Porque sim. Por que às vezes um time está quase indo para a segunda divisão, muda o técnico, o time dispara? Liderança, gestão. E uma coisa importante, Pablo, que eu vejo que assim, o sucesso é a capacidade de ir fracassando sem perder o entusiasmo. Já falava Churchill a respeito disso, né? Como você vê isso? Acha que, na verdade, o sucesso vem com um trabalho árduo? Pois é, acho que só no dicionário, não é isso? O sucesso vem antes do trabalho, não é isso? Sim. A ordem alfabética, o resto é trabalho. Agora, interessante o que o Pablo comentou aqui, esse direcionamento, essa decisão para onde ir, ou tirar as pessoas o máximo da capacidade delas. Nós somos músicos, não é isso? Sim. Quando você quer tocar uma música, quando você quer representar uma música, você quer interpretar uma música, você vai pensar em várias nuances dela. Vai pensar na letra, no sentimento que ela te passa, onde ela quer te levar, isso? Vai pensar no arranjo. Se você não tem capacidade para tocar essa música, você vai estudar um pouquinho mais algumas notas musicais, alguns arpejos melhor. Tudo isso, só comparando. Quando você está na gestão de empresa, é isso. É uma orquestra inteira funcionando. E justamente sua referência. Quem toca bumbo, guitarra, violão. No fundo, uma orquestra vai funcionar. O gestor tem que ter essa visão de harmonia, de individualismo e resposta certa para todos. Você não pode exigir, por exemplo, que uma pessoa que toca bem violão vai tocar bem bateria. Não é instrumento dele. Às vezes a pessoa tem um bom contato, demonstra muito bem um imóvel, tem uma simpatia muito grande, mas tem dificuldade no fechamento. Tem dificuldade de explicar uma teoria financeira, que aquele investimento é melhor para ele. Então, o gestor tem que ter essa sensibilidade de puxar de cada um melhor e fazer a orquestra inteira funcionar. Então, do sucesso. Outro detalhe também, só para aprofundar mais um pouquinho. Sim. A pergunta é, onde você quer chegar? O que você entende como sucesso? O que você entende como riqueza? O que você quer realmente? Você quer bens patrimoniais? Você quer felicidade? Você quer estrutura familiar? Que sucesso você quer alcançar na vida? Às vezes as pessoas se perdem, destroem a sua família por um bem material que não vai levar a nada.
Não é isso. Então, a grande inteligência do ser humano está em equilibrar essas coisas todas, saber onde eu quero chegar. Não é ter bens materiais e ver minha vida toda destroçada. Em relação, por exemplo, nós falamos sobre a capacidade. Vocês já perceberam que muitas pessoas que ganharam grandes prêmios na loteria destruíram suas vidas? Sim. Não estavam preparadas para aquela função. O preparo é muito grande. O líder tem que estudar, o corretor tem que estudar, o advogado tem que estudar, o músico tem que estudar. Todos. Por quê? Se você fizer mal feito, a sua responsabilidade de liderança vai ao chão. Você vai perder a liderança e ainda vai complicar a vida de muitas pessoas. Então, é essa maturidade profissional que leva ao sucesso. Mas, antes de tudo, saber onde eu quero chegar com esse sucesso. Entender bem isso antes. Porque, às vezes, você consegue um resultado tão positivo e não dá o valor que ele deveria ter. Entendeu? Você tem que entender que isso me faz feliz e as pessoas estão na minha volta. Eu vou distribuir isso com todo mundo. Sabe? É uma vitória em conjunto. Então, com esse cooperativismo, essa interdependência, essa divisão de sucesso, faz com que todo o grupo se fortaleça. Pelo menos eu tento ir por esse caminho. E quando a gente fala de liderança, né, geralmente os liderados, ele está falando para o meu líder. Na verdade, a liderança é para todo mundo. Sim. Mesmo o cara, o gestor ali, ele tem uma acima dele, de certa alguma forma. Então, todo mundo tem que se liderar, né? Então, eu acho que esse assunto de liderança é muito importante, porque um dia, quando a pessoa chegar no ser líder, é pesado. Né? Tem uma coisa interessante disso de liderar. Primeiro, acho que tem dois aspectos nisso. Por exemplo, às vezes a gente fala muito de liderança no sentido empresarial, gestão. De comando, às vezes, né? De comando. E, poxa, por exemplo, aquela expressão do líder comunitário. Porque você tem muitas lideranças, beleza, nessa área de gestão, etc. e tal, só que você tem no dia a dia pessoas extremamente líderes que direcionam, né, comunidades, que direcionam ações que não tem nada de ligação aqui com a questão de gestão empresarial. Ela é apenas uma referência naquela comunidade e uma pessoa que serve como uma espécie de farol e que consegue realizar muitas coisas. Quando você vê as pessoas mesmo em discurso falam, eu quero ajudar, eu quero fazer. Só que como que eu vou ajudar, como que eu vou fazer? Então muitos líderes, eles têm essa capacidade de aglutinar, de botar todo mundo para seguir a mesma linha. Eu conheci uma pessoa chamada Flávia, ela tem uma creche na Estrutural, né? E ela é uma líder comunitária incrível. Ela tem uma creche, se não me engano, está atendendo 40 e poucas crianças. E a importância dessa creche é tamanha porque as mães precisam trabalhar fora e não têm onde deixar os filhos. Sim. Precisam deixar onde? Naquela creche. E aí, ela com o papel dela de liderança, não só ela conseguiu aglutinar pessoas para que aquele projeto saísse, como agora ela vai ampliando o projeto e trazendo professores de jiu-jitsu, de capoeira, né? Trazendo professor de inglês para Estrutural, para dar aula para a creche, porque as crianças da creche cresceram, mas elas têm que ficar em casa ainda. Então, essa estrutura que a gente normalmente fala de gestão, ela exige habilidades, etc. e tal, que várias pessoas têm essas habilidades intuitivamente, nasceram com essa capacidade de liderar e fazem um trabalho de liderança que gera um impacto absurdo na vida dos outros. Quando eu estava conversando com a Flávia, eu falei com ela, olha, você não faz ideia o impacto que você gera. Você imagina, mas você de verdade não faz ideia do impacto que você gera. O tamanho de vidas que você toca. E essa, já que a gente misturou um pouco liderança e sucesso, essa é uma maneira de medir sucesso. O tanto que eu estou fazendo diferença na vida das pessoas. O tanto que eu estou impactando positivamente a vida das pessoas. E se você tem, por alguma questão, uma oportunidade de liderar pessoas, a sua responsabilidade aumenta e aumenta muito. Exatamente. E tem um outro ponto que eu vou me estender um pouquinho aqui sobre... Aí eu vou para a área empresarial, sobre a questão de liderança também. Normalmente o líder ele vai hierarquicamente subindo dentro de uma organização. E o que as pessoas não percebem é que quanto mais esse líder sobe, mais solitário ele fica. Sim. Mais emocionalmente preparado ele tem que estar. Porque o topo, ele é solitário, ele é sozinho. Então, quando você está numa situação onde você tem um líder e esse líder está preocupado que você cresça, ele está te estimulando, ele está cuidando de você, queira ou não queira, você tem um conforto.
À medida que você cresce dentro de uma hierarquia, esse conforto vai sumindo. Você passa a ser o conforto para todos, mas você não tem o seu. E isso gera uma solidão e você precisa estar emocionalmente preparado. Tem muita gente que quando cresce numa hierarquia não consegue executar um bom trabalho, não é por falta de capacidade. É porque, infelizmente, chegou num ponto onde a pessoa não tem com quem dividir. Ficou solitário. Então, muitas vezes, eu teve uma entrevista agora do dono da NVIDIA. A NVIDIA é uma empresa gigantesca nessa questão de chips e desenvolvimento, e perguntaram para ele assim, se você pudesse voltar no tempo agora, com tudo que você sabe, naquele dia, você e seu sócio no restaurante, quando vocês decidiram abrir empresa, o que você faria? Cara, ele olhou e falou, eu não faria, eu não abriria essa empresa nunca na vida. Aí o entrevistador ficou assim, cara, como assim, né? Você é bilionário. Ele falou, você não faz ideia o que eu passei para chegar até aqui. Em sã consciência, eu jamais escolheria passar por isso. Então, muitas vezes a gente não olha para ser líder como uma coisa fantástica, incrível, mas ninguém conta o peso de ser um líder. Né? A gente estava falando aqui sobre autarquia, né? Sim. Numa autarquia, um cargo de direção de uma autarquia, você é um líder para vários. Vai trazer nas costas, entendeu? Você ratificou exatamente o que eu falei. Se você não souber aonde você vai se dirigir, o sucesso não vai valer nada. Não vai valer a pena, entendeu? Você tem que ter muito bem estruturado isso, muito bem desenhado essa rota onde você vai chegar. Senão você pode receber todos os benesses, ser uma pessoa, digamos, financeiramente bem realizada e estar com a sua vida destruída, não é por aí. O líder, na verdade, ele conhece o caminho, ele anda o caminho e mostra o caminho para aqueles que vêm, né? Sim. Então, essas três palavras parecem ser tão simples, né? Conhece, anda e mostra o caminho. É simples, mas não é fácil. Mas não é fácil, tem toda uma trajetória disso, né? Você é de jiu-jitsu. Sim. Isso. Eu vi esses dias aqui um senhor falando, realmente não sei quem, desculpa, um senhor do jiu-jitsu. Ele dizendo que quando o ser humano para de aprender, ele começa a morrer. Foi isso que ele disse? Esse é um capoeirista. Capoeirista? Não sei, eu não me lembro. Fala assim, quando você começa a parar de aprender, você começa a morrer. Sim. E por outro lado, uma das filosofias do jiu-jitsu justamente é educar as pessoas, né? Sim. Não é que eu vou quebrar a pessoa, mas eu vou colocá-la, vou mobilizar, eu vou usar a capacidade dela. Às vezes você tem no karatê, as mãos, né? Você usar a força do seu oponente para derrubá-lo ele mesmo. Então, o que é isso nos negócios? É justamente essa linha de atuação que a pessoa tem que ter em mente. Se eu for brigar com todos os meus oponentes no mercado, ninguém vai sair nada. Por que o rio chega no mar? Porque ele aprende a contornar todos os obstáculos que estão à frente dele, senão ele não chega lá. Não vai chegar, ele vai bater, vai ficar no paredão. Então é isso. Quando você está hoje discutindo metodologias novas de mercado, brigando por leads, brigando na captação de um imóvel, brigando na avaliação, numa solidez de negócios, na capacidade dos teus corretores, né? Na transparência do mercado, querendo uma empresa com compliance, como é o caso do selo mais integridade. O que você está fazendo isso? Você está aprimorando tudo, você está capacitando todo mundo e tendo uma vida mais tranquila. O Pablo tem uma estrutura comercial hoje que é invejável. Ele é um líder de mercado no ramo imobiliário. Agora, a pergunta que ele faz, ele tem filhos, estão crescendo, ele quer saber da educação deles. Então, às vezes, ele perde mais tempo, ou seja, investe mais tempo na educação dos filhos do que no mercado dele direto. Porque qual a importância disso? Onde ele quer mais sucesso? A imobilidade dele grande, famosa, é uma família estável, feliz e saudável. Entendeu? É buscando equilíbrio. É esse equilíbrio. Então, você tem que saber fazer essa leitura de todo o mercado, de todo o ecossistema que está na sua volta, para criar um caminho tranquilo e chegar onde você quer chegar, não é onde o mundo te leva. Não você, como é que é o negócio? Qual andar que você vai? Não seja Rio Prédio mesmo, qualquer um é a mesma coisa. Não funciona desse jeito, né? E eu estou dizendo professor, não só de dentro de sala de aula, o professor de jiu-jitsu, de natação, porque essas pessoas são líderes e exemplos para as crianças. Sim. Elas vão seguir a atitude destas pessoas. Então, quando alguém escolhe ser professor, está assumindo uma responsabilidade imensa,
porque vai ser exemplo Exatamente. para aquelas crianças que estão lá. Ou para o outro. Então, por exemplo, aqui eu acompanho muito de perto o projeto social da Barreira do Jiu-Jitsu, que o Fábio toca, a importância que ele e os demais professores têm para aquelas crianças do projeto. Porque aquelas crianças olham para eles e falam, opa, aquilo ali é possível, dá para chegar ali, dá para ser isso. E isso joga um peso e uma responsabilidade muito grande, porque tudo que ele fala na aula, tudo que ele coloca, a maneira que ele se porta, isso vai influenciar. Então, o líder, ele tem que entender que ele vai estar sendo exemplo. E ele, sim, vai ter que ter mais responsabilidade com as atitudes que ele tem no dia a dia, sim. Se eu chego na empresa, estou mal-humorado, eu vou atrapalhar a empresa. Se um dia eu estou irritado e dou um esporro em alguém maior, eu vou quebrar o clima da empresa. Então, o controle emocional do líder, ele tem que ser maior, porque ele vai receber mais pressão, vai ter mais solidão, e ele ele não pode ser livre. Porque se ele for livre e puder fazer qualquer coisa, ele vai passar exemplos ruins, mensagens ruins para os liderados, seja dentro da empresa, seja numa comunidade, seja dentro de uma sala de aula. Então, é muito importante a gente entender essa liderança como algo amplo e com o peso da responsabilidade que ela traz. E aí, é importante as pessoas olharem e falarem assim, cara, eu quero ser líder é para todo mundo? Não. Na minha visão, não é. Não é. E aí, isso não é demérito para quem não é. Cada um vai ter uma habilidade, cada um vai ter uma expertise para fazer na vida. Agora, para ser líder, você tem que estar consciente disso. Porque meu pai tinha uma frase que ele falava sobre médicos, que eu achava interessante. Ele falava assim, um mau médico mata uma pessoa na mesa de cirurgia. Agora, um mau gestor mata milhares na ponta da caneta. Então, isso é o peso de ser líder. Seja para uma comunidade pequena ou para uma comunidade muito grande. É ter um volume de responsabilidade muito grande. Porque sim, o líder tem mais poder. E com mais poder, como já diria o Uncle Ben, né, do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa é uma coisa que o líder tem que entender claramente. Teve uma coisa, uma observação. Essa palavra comandar, né? A pessoa ser líder ou ter poder de comando. O mando é uma coisa muito complexa. Sim. A liderança é muito mais intangível. A liderança adquire-se com o tempo a própria postura. O comando é um direito que te passa temporariamente sobre alguma coisa. Então, muitas vezes, até etimologicamente, se a palavra comando fosse com dois ossos, comando, seria um mando compartilhado, né? De cooperativa com mando. As pessoas tomariam uma decisão coletiva. E só o mando é ruim. Outra coisa também, você tem o cargo, manda. A pessoa lidera. Onde o seu cargo chegar primeiro, a sua pessoa já não existe mais. Perfeito. Perfeito. Você tem que chegar primeiro a sua pessoa, porque é ali que você vai ensinar, você vai conquistar, você vai fazer com que as pessoas produzam alguma coisa de uma forma bacana. Quando você manda, a pessoa limita a atitude dela. Ela te obedece pelo cargo. Então, sempre haverá uma pessoa em algum cargo. E esse cargo sempre vai oficiar, vai mandar alguma coisa. E se as pessoas que estão no mando também for um líder, aí as coisas funcionam bacana. O mau líder destrói a empresa, destrói a família, destrói um país, destrói tudo. Porque às vezes ele não está capacitado, não tem capacidade de liderar. Assim, ele não tem estrutura emocional, conhecimento da causa, conhecimento dos efeitos. Ele simplesmente toma uma decisão e as pessoas o acompanham. Você vê péssimos líderes em todos os segmentos que você quiser. Então, os exemplos estão aí para... Na verdade, eu penso assim, acho que o líder, ele, na verdade, ele não cria seguidores. Ele busca criar novos líderes. Mas ele é seguido automaticamente. O líder ele é seguido sem fazer nada. É tranquilo isso. Ele cria novos seguidores porque até trabalha justamente aquilo que a gente estava no início da nossa conversa aqui, fora do ar, conversando, a respeito de criar o assistencialismo, né? Sim. E não, ou seja, eu estou te dando aqui a vara para você aprender a pescar, certo? E não um peixe, certo? Então o líder acaba
criando isso também, né? Criando novos líderes. O assistencialismo é muito perigoso porque cria uma dependência. Sim. E a pessoa para de vontade de crescer. As pessoas se acomodam rapidamente com o assistencialismo. E muitas vezes você tem que tomar decisões sérias, às vezes, para tirar isso da pessoa para que ela progrida. Né? Então você fala assim, eu adoro os meus filhos, mas eu não posso tirar deles a oportunidade de errarem, caírem, levantarem e crescer. Vai falar assim, o que é mimar uma criança? Quando o pai fala assim, vou fazer por você, acabou. Você tira dele a vontade de crescer. Isso acontece nas empresas. Quando você facilita muito a coisa, a pessoa deixa de crescer, vontade de pesquisar. Então, essa responsabilidade é muito grande, tanto no progresso das pessoas, individualmente ou coletivamente, e da estrutura que você está comandando. Eu penso assim, não é eu falei do assistencialismo, também não é na sua totalidade, né? Vamos dizer assim. Porque tem pessoas que precisam uma assistência, você não pode requerer nada em troca da pessoa. Vamos dizer assim, te dou aqui, vai, faz. Na verdade, vamos falar de assistencialismo no meio de projetos, numa forma que a pessoa tá ali precisando, você dá o snorkel para ele poder respirar. Sim. O cara vai jogar a boia, se vira aí, mano. Não é por aí, né? Não, é diferente. Acho que a gente dá todos os materiais, dá todos os meios para que ela possa estar galgando o seu espaço, o seu local e aprendendo e podendo respirar para, agora sim, agora eu vou te ensinar aqui como que você vai pescar, né? Eu penso que assistencialismo é como se fosse um resgate. Resgata a pessoa da situação que ela estava, temporária, e a partir dali você traz um novo rumo para ela, né? Mas se aquele assistencialismo ali constante, eterno... Pois você acabou de usar a palavra mágica, você dá um novo rumo. E quem é ela que vai decidir? Exatamente. Para qual rumo eu vou? Qual sucesso eu quero alcançar na vida? O Pablo na empresa dele. Se um corretor apronta alguma coisa, você percebe que ele produz baixo, você vai conversar com ele. Você vai redirecioná-lo. 1, 2, 3 vezes. Até qual o limite disso? Porque senão você vai virar um assistencialista para ele e você vai tirar dele a vontade dele progredir. Essa é uma coisa importante. Eu sempre falo o seguinte, empresa não é projeto social. Não. Empresa não é. Empresa existe para dar lucro. Para dar lucro? Sim. Acabou. Ponto. A grande questão nesse caminho para dar lucro é o como você vai fazer. E aí, tem 2 pontos interessantes nisso. Primeiro, você só consegue, na minha opinião, ter uma força para poder liderar um grupo de pessoas, para ter aderência de um grupo de pessoas, ou seja, um grupo de pessoas olhar para você e falar, cara, eu quero ir com você, eu quero te seguir. Se você está fazendo aquela empresa, aquele negócio com algum propósito verdadeiro. A palavra propósito está aí circulando o tempo todo, etc e tal, já parece que todo mundo sabe o que é. Mas no fundo, quando você tem um propósito de verdade, quando aquela empresa existe, né? Todo mundo que fez escola de gestão sabe que uma empresa tem que ter missão, visão e valores. Beleza. A missão de uma empresa pode ser uma frase bonita, sem valor nenhum, ou ela pode ser uma declaração, é importante ser uma frase, um parágrafo, não importa, que diga exatamente por que aquela empresa existe. Quando essa missão ou propósito, ela é real, ela existe, você tem uma aderência muito maior das pessoas. Porque eu não estou lá só para vender imóvel e ganhar dinheiro. Cara, eu estou lá porque eu posso ser a diferença daquela família, almoçar todo dia junto. Ou não. Dependendo do imóvel que eu vender para ela, ela vai ter logística para almoçar todo dia junto, dependendo não. Então, quando você começa a enxergar o tanto que o seu trabalho impacta a vida das pessoas e você escolhe, eu quero impactar desta maneira muito positiva, eu crio um propósito. Sim. Se esse propósito está claro, você vai ter aderência como empresa / como líder, porque as pessoas querem estar junto. A gente quer uma remuneração financeira alta, óbvio, mas a gente quer saber que o nosso trabalho gera impacto. E o trabalho só vai gerar impacto tendo um propósito claro. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa tem que entender que naquela empresa, naquele ambiente, tem uma linha a se seguir. E se você, infelizmente, não está dando conta de seguir aquela linha, talvez aquele negócio, aquela empresa não vai ser para você. Então, você tem que... Cara, teve um caso que aconteceu com a gente muito interessante.
tinha um corretor de imóveis que ele produzia mais ou menos lá na empresa. E modéstia à parte, a Meia Imóveis, a minha mulher era muito legal. E a gente não conseguia fazer essa pessoa girar. A gente não conseguia. Aí, a gente estava conversando com o meu sócio e falei assim, cara, tem uma outra imobiliária de um amigo nosso, que a gente gosta bastante, o Ramon, o imobiliário dele chama Smile. E a gente falou, cara, se ele talvez for para Smile, eu acho que o tipo de liderança do Ramon vai servir mais para ele do que a nossa. E aí esse corretor foi para Smile, agora é gerente na Smile, arrebenta de vender lá, porque a liderança do Ramon é muito melhor para ele do que era minha. Sim. Então, essa é uma visão do tipo, a gente tentou fazer o máximo por ele lá dentro da empresa, mas o problema não é, ele não era ruim. Não. O encaixe não estava existindo. Verdade, Quando ele foi para um outro estilo, então, eu falo muito assim, muita gente fala, Pablo, sua empresa tem uma estratégia muito clara, beleza. Eu falei assim, tem e funciona. Agora não é a única. Eu não estou dizendo que é a única, que é a melhor do mundo. Existe e funciona. Podem ter outras que existem que funcionam também. A minha vai encaixar com pessoas de um jeito, outras de outro. Você falou uma coisa aí que lembra igual, vale essa comparação de time de futebol, né? Claro. Tem grandes jogadores que, vamos dizer, num time não jogou nada, foi para outro time, revelação, né? É impressionante. O propósito, ele na verdade, numa mudança de língua, quer dizer, trabalho duro? Muito. Muito. Só que é um trabalho duro que você chega em casa e diz assim, cara, valeu a pena ter trabalhado. Sim. E eu acho que a sensação do propósito é, massa, ganhei dinheiro. Porra, mas também foi legal ganhar esse dinheiro. Me fez bem emocionalmente isso que eu estou fazendo no dia a dia. Quando você tem propósito, você sabe que você tem, cara. As pessoas não precisam te dizer, você sente. Se você está chegando em casa depois do trabalho, é porque você lá no fundo, você pode não ter dito para ninguém, você pode até não ter tanta consciência disso, mas você tem um propósito. Quantas pessoas você não vê com muito dinheiro infelizes? A questão não é que o dinheiro... Assim como muitas pessoas extremamente pobres, infelizes também. E, ao mesmo tempo, pobres e ricos felizes. A diferença nisso, na minha opinião, está o propósito de vida daquela pessoa. E aí você tem gente... Poxa, mas a pessoa tem pouco dinheiro... né? Mas é muito feliz, porque às vezes o propósito dela não dá dinheiro. O propósito, a coisa que faz ela feliz, não dá dinheiro. Essa pessoa que eu falei, a Flávia, que tem essa da creche na estrutural, ela é tão pobre quanto as mães que deixam na creche dela. Porque, cara, ela tá cuidando da creche, ela tem tempo de ganhar dinheiro? Nenhum. Inteligência absurda. Tudo bem, né? Mas ela tá ótima, ela tem propósito, cara. Ela tá realizando. O foco do sucesso. Que a pessoa não tiver, ela vai se perder. Ela está feliz com isso. É isso? É bacana demais. Né? Mas aí, por exemplo, que foi o trabalho duro. A Flávia trabalha pra caramba na creche dela. Mas muito. Não existe almoço grátis. Não existe. E aí, esse é muito legal entender. Ser feliz dá trabalho. Ser feliz não é fácil. Ser triste é muito mais fácil que ser feliz. Porque, cara, se você quer ser triste, eu chegar aqui e ficar contando história triste pra vocês vão ficar com pena de mim, eu vou pra uma situação confortável. Nossa, coitadinho, tadinho, vitimismo. Quando você tá bem, você tá feliz, você vira um pouco alvo de algumas pessoas. Isso acontece, faz parte do show. E, ao mesmo tempo, é difícil se manter. Porque a vida te dá porrada. Sim. E aí, cara, essas porradas vêm de coisa que você tem que saber reagir. Né? O Vinícius de Moraes falava, é melhor ser alegre do que triste. Mas precisa de esforço, de trabalho para ser alegre, de trabalho para ser feliz. Não vem fácil esse tipo de coisa. Então, por isso que você tem pessoas muito bem-sucedidas financeiramente que são tristes. Por quê? Não fez o trabalho para ser feliz. E aí, cara, poxa, quando você acaba uma aula de jiu-jitsu, você tá feliz, cara. Você impactou na vida das pessoas. Tá arrebentado, cansado. Não vai te dar o dinheiro do Jeff Bezos. Não vai. Mas talvez te dê uma alegria que ele não tem. É isso mesmo. Entendeu? Essa é a realização. Agora, dá pouco trabalho ou muito trabalho? Dá trabalho pra caramba, cara. Você vê que você como um líder, né? Já falamos alguma coisa aqui. Você já teve situações com as falhas e que transformaram experiências em oportunidade de crescimento para você? Nossa, inúmeras vezes. Aliás, eu acho que daí que vem o brilho das coisas.
essa resiliência, essa capacidade de se recriar, né? Descobrir novos caminhos. É a história do rico, que eu falei agora mesmo. As dificuldades que vêm, elas vêm para te criar. Outra coisa, toda vez que você muda de nível de qualquer coisa, a coisa fica mais difícil. As pessoas acham que subir de nível vai ficar mais fácil. Não, está sempre pior. O negócio faz o videogame, né? Faz nível, uma coisa vai ficando mais difícil. Em todo momento da vida, você tem digamos, uma felicidade de encontrar uma dificuldade para crescer com ela. Todo momento. É ótimo acontecer esse tipo de coisa. A gente encontra clientes, às vezes, que você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu vou tratar com essa pessoa? Uma pessoa fechada, travada, detalhista, complicada. Você fala assim, tá aí uma boa experiência que eu vou ter. Eu vou ter que dominar essa situação de alguma forma. Na segunda vez que você encontrar com uma pessoa parecida, você já tem a fórmula. Já vamos para outra história, não é isso? Outra coisa, você como líder, se um corretor seu tem uma dificuldade, vai procurar você para resolver. Você tem que estar preparado para isso. Você não pode cobrar dele uma decisão que é sua responsabilidade de fazer. Então, isso acontece com a contabilidade nova hoje. Acontece com a forma que você criar uma publicidade hoje, você colocar um imóvel na internet, uma foto que você tira hoje, passou uma dificuldade, passou vergonha de alguma forma. O tratamento, os documentos são feitos hoje. A comunicação que é feita hoje é toda direta, rápida, através de internet. Tudo isso são coisas que eu, com 30 anos de profissão, tive que bater e aprender a fazer tudo de dia a outro. E não é a idade, voltamos a falar, é a vontade de querer, é a vontade de aprender, a necessidade de sobreviver. Você cria isso, uma analogia. Até eu vi uma coisa assim, interessante, uma frase, diz assim, por fora eu tenho a minha idade, mas por dentro existe uma criança até hoje querendo brincar. E essa criança que dá força para essa pessoa que está de fora. Essa vontade de inovar todos os dias. É isso que eu acho que muito interessante, né? É uma obrigação do líder, viu? Você falou uma coisa muito importante, né, Pablo? Muitas pessoas batem a cabeça com medo de inovação. Não pode. Cara, demais. Demais. E aí, é porque, na verdade, é o medo do novo. O novo sempre dá medo, porque ele é desconhecido. E aí, você quer o quê? Zona de conforto. Quer estar seguro. Infelizmente, isso faz com que as pessoas que têm esse medo do novo fiquem para trás profissionalmente, principalmente. E esse medo do novo que trava, por quê? O novo, ele pode ser melhor, mas ele pode ser mais complexo. Vai dar o quê? Trabalho duro. Sim. Você vai ter que aprender de novo. Tanto é que se fala hoje uma coisa muito interessante, que a grande habilidade é a habilidade de desaprender e aprender de novo. A habilidade de aprender, desaprender, aprender de novo, é uma das coisas que, se eu pudesse escolher para o meu filho, era isso, cara, que ele tem essa capacidade de fazer isso. Porque o que aconteceu, obviamente, com as livrarias. Cara, quem não aprendeu e se reaprendeu, aí você vai dizer, mas as livrarias morreram. Não, não morreram. Tem uma rede de livrarias agora que abriu no Iguatemi, está abrindo no Brasília Shopping. É livraria física. Enquanto teve outras que quebraram, alguma desaprendeu, aprendeu de novo e se desenvolveu. Então, eu entendo isso como o medo do novo, como eu estar preso na zona de conforto. E também, cara, a zona de conforto ela traz outra coisa muito próxima, preguiça. Preguiça de estudar, preguiça de evoluir, preguiça de aprender. Dá trabalho. Parou de aprender, começa a morrer. Isso. Simples. E você tem que lutar. E aí, é engraçado que o pessoal às vezes fala assim, mas você estuda muito. Como se quem estuda muito fosse fácil. Cara, eu leio bastante? Leio. Eu me obrigo todo dia a ler entre 30 e 40 páginas. Todo santo dia. É um saco, eu não gosto, é difícil, velho. Eu tô lá querendo, é muito mais legal ficar no TikTok. Então, eu tive que criar um hábito de chegar na empresa, desligar literalmente o telefone e só paro quando eu chego no mínimo em 30 páginas. Tá sendo fácil fazer isso? Não, não tá. Não tem aquela história depois de 21 dias virar hábito? Sei lá, cara, eu já faço isso há muito mais que 21 dias e todo dia eu tenho preguiça de fazer. A preguiça, sentir preguiça é natural. Todo mundo sente. Ou você acha que o superatleta chega para treinar assim, sem preguiça nenhuma. Ele acorda, o triatleta, ele acorda às 5 horas da manhã sem preguiça. Você vai dar um treino todo dia, tá bombando. Claro que a gente sente preguiça.
Agora, tem gente que pega a preguiça e bota no colo e fica de conchinha com a preguiça, e gente que enfrenta e expulsa a preguiça, cara. E eu acho que esse é um ponto nisso que você falou, Pete, muito importante. Se eu não tiver preguiça, o novo se torna muito mais interessante. Porque ele vai ser desafiador. Agora, se você tá... Não é não ter preguiça. Se você enfrenta a sua preguiça, você vai conseguir enfrentar o novo. Né? E você falou uma coisa, acho que me remeteu aqui, muito interessante, cara. Quando você sobe de nível, como é mais difícil. Né? A gente vai voltar aqui para as artes marciais. Quando você ganha uma faixa nova, a vida fica mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Mas fica muito mais difícil, cara. Mas fica muito mais difícil. E... Porra, é gostoso, é confortável, você tá no topo do nível de exigência daquilo. Aí vem a faixa nova, você, cara, eu voltei a ser o pior daquela faixa, eu vou agora, mudou tudo. Sim. Entendeu? E isso é um desafio muito grande. Eu sempre falo uma coisa que eu acho interessante, assim, o jiu-jitsu foi algo que mudou muito a pessoa que eu sou. Me deixou uma pessoa mais resiliente, me deixou uma pessoa mais assertiva. Autoconfiante, né? Uma pessoa que dorme melhor. E eu recomendo para todo mundo, tipo assim, cara, se puder fazer arte marcial, faça. Porque eu acho que é algo que só a arte marcial traz. Mas se não, faça um esporte. Com certeza. Não é só a questão de eu vou malhar. Não é isso, não é o condicionamento. É um esporte que te desafie. Porque o esporte, você vai competir. Queira ou não queira, a corrida, o esporte é que você vai competir com o seu tempo. Ter esses desafios, enfrentar esses desafios fora do ambiente profissional, te deixam muito mais forte para o ambiente profissional. É uma linha de filosofia que diz que o maior desafio nosso é vencer nós mesmos do dia anterior, né? Boa. Porque, na realidade, você tem que se vencer do dia anterior, fazer alguma coisa melhor. Não tem como. Se você ficar pior do que ontem, também não dá certo. Você tem que estar sempre... Esses desafios são muito instigantes, assim, eu acho maravilhoso. É verdade isso. Dentro dessa linha, Pablo, a gente fala sobre preço e valor, né? Sim. Né? A gente fala sobre o esforço e o resultado que ele tem. Então, digamos que o preço que você tem físico, o desgaste que você está investindo em você mesmo. E qual o valor que você vai ter disso? Sua melhora de vida, o seu retorno. Quando você compra alguma coisa ruim, o preço foi maior do que o valor. E o contrário também. Às vezes uma coisa baratinha tem um valor sentimental ou uma utilidade maior para você. Então, esses investimentos que se faz na vida em relação a família, crescimento espiritual, pessoal, inteligência emocional, destreza com as mãos, o que você quiser fazer de beleza física ou não, tudo isso são investimentos que a pessoa faz. E para quê? Para um sucesso pessoal, para um equilíbrio pessoal, para uma qualidade de vida melhor para ele, para ser um exemplo. O líder tem uma responsabilidade muito grande também sobre esse ponto que você falou, motivar as pessoas. Sim. As pessoas... quando são bem lideradas, são motivadas, elas querem produzir, querem aprender mais, fazer alguma coisa. Você dá novas metas para ela, ela faz aquilo com valor. Se você comandar apenas, ela vai fazer exatamente aquilo que você pediu. Não vão progredir, nunca. Vão ficar ali estabilizadas naquele momento, naquela atividade pobre que ela tem ali. É interessante, né? A gente falando aqui de combater a preguiça, no começo da fala do Pablo, a persistência leva ao êxito, né? Como dizia Charlie Chaplin, né? E é a verdade mesmo, né? Que aquela vontade de você parar, não vou fazer isso, né? Você perder para você mesmo, né? Você ser melhor hoje do que você foi ontem, né? Então essas frases parecem frases motivacionais, mas é a realidade. Mas são motivacionais, né? Pra motivar a gente a continuar. Eu falo assim porque as pessoas hoje, eu tô cansado daquelas frases motivacionais. Não é isso, é porque são frases que realmente têm a ver com a nossa realidade. É diferença, eu sempre falo isso, é a diferença daquilo que você fala e daquilo que você pratica. Todos nós aqui temos... né? Praticamos aquilo que falamos diante do que já colocamos aqui, né? Eu sempre falo para os meninos lá no projeto que, meu amigo, não é fácil você chegar no topo, né? Eu não cheguei no topo ainda de algumas coisas que eu quero, vamos dizer. Mas você ir em busca desse topo, mano, é difícil. O ar no alto da montanha, o ar é rarefeito, vai ser mais difícil respirar, você vai ter mais situações onde você vai ter que enfrentar. Então essa busca de todo dia, né, ser melhor. Qual que é mais difícil? Qual que é mais difícil? Conseguir ou manter?
Eu acho que é manter. Pois é. As pessoas não entendem isso, né? Acham que conseguiu, chegou eu acho que é manter. ao paraíso. Não é. Aí você vai começar uma outra etapa de dificuldade. O que eu falei da faixa, a gente chama, por exemplo, quando a gente recebe um grau na vida, seja na familiar, igual o Asher falou, seja espiritualmente, seja no trabalho, com certeza aquele grau, para você manter aquilo, você vai ter que estar trabalhando arduamente. Você vai ter que deixar, arregaçar as mangas, como a gente diz, e tocar a vida, né? Tocar o barco, né? Igual é o título lá do selo Mais Integridade. Quem recebe, que conseguiu galgar esse nível, não vai querer perder nunca. Porque seria quase uma desmoralização perder. Então eu perdi minha ética, perdi minha compliance, o que aconteceu com a minha empresa? Por que desmoronou, por quê? Então você tem aquela necessidade de estar melhorando. Se você tem uma marca de natação, nadei 5 mil metros, amanhã você vai nadar só 4, o que aconteceu? Você vai querer pelo menos 1 metro a mais, algum segundo a mais, não é isso? Então essas coisas esses desafios da vida são maravilhosos. Mesmo jeito, barco. Você falou uma coisa muito legal, que em inglês tem uma frase chamada walk the talk, ou seja, viva aquilo que você fala, né? E aí eu acho que a gente não falou de um ponto, cara, que para mim eu acho que é um coração de ser um bom líder: coerência. Eu tenho que ser coerente em todos os aspectos da minha liderança e da minha vida, porque sabe aquela velha história quando a gente está criando filho, né? O filho vai ficando mais velho e descobre que os pais não são perfeitos. Papai, você falou que não era para fazer isso, você está fazendo. Quando o filho está no carro, você está lá a 70 por hora, ele, pai, não era 60? Tá no telefone. Tá no telefone por quê, pai? Então, e esse tipo de coisa, os liderados demandam coerência. Sim. Você só vai ter segurança em seguir algo se aquele algo é coerente. Exatamente. Então, você não vai ter bons líderes de verdade hipócritas. Não vão ter. Pode até uma pessoa hipócrita chegar longe, mas ela cai também. O líder também, ele reconhece suas falhas, né? Muito. Com certeza, né? Sempre. E o líder, ele vai ser humilde. Tem uma imagem que eu achei muito interessante um tempo atrás, essas de internet, que eram, tipo assim, várias pessoas sentadas, era um líder sentado no trono e várias pessoas puxando, era uma pedra imensa, o líder sentado em cima e várias pessoas puxando. E a outra era a mesma pedra, com essas pessoas puxando e o líder na frente puxando também. Então, não tem mais aquilo, eu acho que aquela é uma imagem que nunca existiu, mas se criou em termos de cinema, televisão e tal, daquela pessoa que senta na sala gigantesca e manda e obedece. Quando você vai atrás de ler a biografia dos maiores empresários, você vai ver, trabalharam pra caramba. Eles pegaram no telefone e ligavam, eles faziam o dia a dia, eles faziam o chão de fábrica. Não tem. E por que muitas vezes um herdeiro destrói o negócio? Porque ele só vai sentar na mesa e mandar. E aí degringola qualquer coisa, porque a pessoa não vai ter, primeiro, moral para estar ali. Né? Qualquer um pode comprar uma faixa preta. Pode. Qualquer um pode. Uma faixa, um pedaço de pano preto? Pode. E aí? Bota essa pessoa. A pessoa bota isso. Vai lá, manda ela num dojo. O que vai acontecer com ela? Não adianta ser falso. Tudo que é hipócrita, que é falso, vai durar pouco, vai cair. Quando você é coerente, ou seja, você vai ter uma razão para todas as suas ações, elas estão interligadas com o que você pensa, com o que você fala, com o que você sente, com o que você faz, as pessoas vão ter mais tendência, mais prazer em te seguir. E todo mundo é ser humano, todo mundo é falho. Você é o chefe, você é quem manda no negócio todo, você tem que ser o mais humilde. Porque você tem que sim pedir desculpa quando você erra. E isso, a humildade, ela é sinônimo de força e não de fraqueza. E eu acho que todo líder que é coerente e é humilde, o sucesso no que ele entende, né, no que ele está liderando, vai chegar. Né? Claro, com muito trabalho e estudo junto. Quando a gente fala de sucesso, né? Eu sempre pensei nos Beatles, né? Que é a maior banda que já existiu, né? Em termos de sucesso, assim, né? E antes de eles fazerem sucesso, eles estavam
já na formação que fizeram sucesso e tudo, eles foram contratados por um cabaré na Alemanha para tocar 8 horas por dia no cabaré. Então eles ficaram 2 anos tocando 8 horas, fazendo show por dia durante 2 anos. Aí depois, quando teve sucesso, eles, né, explodiu, etc. Mas assim, o trabalho duro que eles tiveram durante 2 anos, né? Então assim, a gente fala, é muito fácil, chegou até lá, tá, mas e aí, o que aconteceu? Quantas horas de estudo pra você tocar uma música? Quantas horas de trabalho, né? Assim, se eles colocassem as 8 horas, mas as horas de estudo eram uma 15 horas tocando, estudando por dia. Eu gosto de falar muito para os meus meninos, dou aula para crianças, né, também. Meu amigo, você quer galgar as coisas? Você quer ter as coisas na vida? Então, vamos lá. Você quer tirar 10 numa matéria. Você vai estudar ou não vai estudar? Você acha que vai cair do céu, além de chuva? Vai cair o quê do céu? Ah, olha, vou tirar 10. Todo conhecimento aqui, por eu não ter estudado, por eu não ter trabalhado. Isso é na nossa vida, né? A gente tem isso, né? Então, você quer galgar alguma coisa. E outra coisa que eu falo, a gente tem que sempre trabalhar a nossa simplicidade, né? Achar também que reconhecer e saber o nosso valor, saber que a nossa grama é a nossa grama que a gente tem que cuidar, não é a do vizinho, não é que a grama do vizinho é mais verde que a nossa, o porquê. Né? Cuidar mais de nós. Querer ter igual é uma coisa, querer ter o do outro é bem diferente. Né? Agora você falou de valor, eu vi um vídeo outro dia, cara, de valor que me impactou de verdade. Era um professor, aí ele pegou assim $20 e falou, quem quer? Todo mundo levantou a mão. Aí ele pegou a nota, cara, amassou e falou, e agora? Todo mundo levantou a mão. Ele jogou a nota no chão, pisou na nota no chão, pisou, esfregou assim, botou no lixo, tirou. Falei, e agora? Quem quer? Todo mundo levantou a mão. Aí ele falou, vocês querem essa nota porque apesar dela estar toda amassada, suja, destruída, ela não perdeu o seu valor. E isso acontece com a vida de vocês. O valor real. Vocês não vão perder o seu valor, o tanto que a vida bater em vocês, ou vocês sofrerem, ou tiverem um dia ruim, o valor de vocês não está perdido. A única pessoa que pode destruir o próprio valor é a própria pessoa. E você falou de simplicidade, cara. Eu acho que isso é um desafio gigantesco, porque ninguém é melhor que ninguém. As pessoas são melhores em alguma coisa. Um vai ser melhor numa luta que o outro, vai ter uma habilidade maior, mas ninguém é um ser humano melhor que o outro. E é um desafio para grandes líderes, porque o que acontece com o líder? Uma galera puxa o saco, você aparece, você é exaltado, você tem muita gente te elogiando, é um risco absurdo você se achar melhor que os outros. Mas, cara, a posição hierárquica, em alguma situação da vida, ela não se repete nas outras. E você pode estar num ponto hoje, beleza, que você galgou, etc e tal, mas não significa que quem está aqui embaixo de você não é mais preparado, mais inteligente ou faria o teu trabalho melhor que você, cara. Sim. Então, a simplicidade, ela é fundamental. Quando um líder, e a gente entrou nesse terceiro ponto que eu tinha esquecido, quando o líder, que eu acho que está ligado à humildade, trabalha duro, é coerente e tem humildade / simplicidade, cara, o sucesso vai chegar. Vai ser fácil? Não. Vai ter que ter resiliência durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu falo assim, a 61, cara, a gente abriu ela em 2013. Até 2017 eu quebrei 2 vezes. Ter absolutamente nada vivendo de uma mesada da minha sogra para pagar a escola da criança. Aí, de 2017, a coisa evoluiu com um projeto muito mais sólido. Agora, de 2013 a 2017, as coisas deram errado? Por um lado, sim. Mas o que aconteceu de 2017 em diante, se não tivesse tido 13 a 17, não teria acontecido. E aí você vai atrás de várias histórias de sucesso, você vai ver justamente isso. Teve queda, teve porrada, mas a pessoa se levantou, teve persistência. Agora, na venda de um imóvel, você pode ter 10 nãos. Você procura o quê? Só um? Sim. Pronto. Mas resolve a coisa do mesmo jeito, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa, a gente falou de simplicidade, uma pessoa, para mim, uma resposta muito inteligente, né? Ali resumiu muitas outras coisas envolvendo ali na resposta, né? O que é ter simplicidade? É você ter uma bicicleta e não 2. Sim. Porque às vezes a gente uma bicicleta dá conta de fazer, né? O cara quer 2, né?
Rapaz, tem tantos pratos maravilhosos que são extremamente simples de serem feitos. Um arroz, feijão, um bife, um ovo frito, uma coisa assim, que você pode sofisticar a coisa demais. Não, assim, eu gosto muito de uma frase que eu uma vez falei assim, que Deus me deu o suficiente. Pronto. Excelente. Nada mais que muito isso. Bom. Suficiente para quê? São os meus valores, meu limite, é o que eu quero, é a minha vontade. Tudo que passa derrama. Não ajuda. Eu só quero só o suficiente. Para quê? No momento que eu sou feliz, do jeito que eu quero, comer o que eu quero, beber o que eu quero, onde eu quero, pronto. Uma vez eu estava discutindo sobre riqueza. Para definir riqueza é uma palavra muito complexa, né? E eu falei assim sobre meu pai. Eu falei assim, meu pai é um homem rico. Ele tem uma Vespa, trabalha até hoje, está com 80 anos e é rico. Por quê? Porque ele não faz nada que não quer para ganhar dinheiro e não deixa de fazer nada que ele quer porque o dinheiro dele paga. Então ele conseguiu equilibrar as duas coisas. Nunca viajou de avião, mas ele quer ir de ônibus, ele tem o dinheiro para ir de ônibus. Ele nunca quis ter um carro, ele tem uma lambreta. Então, esse equilíbrio que é a riqueza. A riqueza você tem exatamente aquilo que você sonhou e que te faz feliz e que é suficiente para você viver. Chegou nesse ponto, você é rico. É isso aí. Achei Henrique Rodrigues. Sou eu. E o nosso amigo também, Pablo Bueno, esse bate-papo aqui de liderança. E o Vitor, o grande Vitor, nosso host aqui, nota 10, falando de liderança, algumas virtudes importantes aqui falamos hoje, né? Um bate-papo bem proveitoso, eu achei. Aprendi muito com o Pablo de novo. Sempre aprendemos com vocês. Acho que foi uma coisa muito boa. O que a gente busca no Lamparina é justamente levar aquilo que a gente está dentro do coração, né, de uma maneira, trazendo o lado empresarial, trazendo o lado empreendedorismo também, mas falando do nosso lado humano, que eu acho que é o mais importante, né, Vitor? Com certeza. E a gente falou aqui de vivências, né, de vivências de vida mesmo, né, não é algo ali que leu. A trajetória aqui pra gente na pauta, pra gente não. É o chat GPT rolando, né? Aprendendo com a tecnologia também. É bom demais trocar as ideias. É assim que a gente cresce, viu? São nessas trocas de informações, de experiência de vida. Isso é. E outra coisa também é a pessoa querer aprender, né? Sim. Ter sensibilidade de tirar proveito daquilo. Você, rapidamente, um dia, um vereador meu estava descendo um elevador na Câmara dos Deputados. E ouviu falar que um senador tal queria montar uma gráfica. Ele desceu do elevador, foi para outro prédio, chegou lá. O maior pedido de nosso até hoje. Né? Eu falei assim, nossa, mas foi um negócio de chamar a atenção realmente. Ele falou, como é que foi isso? Eu estava no elevador, me contou a história, ouvi falar, fui lá de si, e tal. Então é isso. Você ter a inteligência de captar negócios no ar. E um outro corretor falou, mas eu já visitei esse senador e ele não quis comprar. Eu falei assim, então ele foi ter mais habilidade que você, foi direta, estava preparado para isso, ele estava com os equipamentos, estava com os formulários, estava com tudo, tirou o pedido, infelizmente você dançou, meu amigo. Fazer o quê? Você vai chorar que não tem jeito. E parabéns ao outro. Então é isso. Aí, gente, primeiro de novo, um prazer imenso estar aqui. Como vocês falaram no começo, é o podcast mais humano do Brasil. É verdade. E eu acho muito legal vir aqui, porque justamente a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Né? Não tem aqui, vamos batendo papo literalmente, e a gente acaba se mostrando o ser humano que a gente é de certa forma. Então eu acho muito legal, desejo vida longa ao Lamparina. É a segunda vez que eu tô aqui, mas, cara, eu acho, se eu não me engano, eu acho que eu assisti pelo menos 90% dos episódios, eu assisti porque eu gosto muito, né? Quem não viu o episódio ainda que fala do ouro, quem não viu o episódio da professora Amparo, cara, vale muito a pena vir. Quem quiser rir, ver o episódio do Marcelo Pincinato, entendeu? Vale muito a pena, que coisa muito legal. Gente, obrigado de novo e sempre à disposição. A gente que agradece a oportunidade, para a gente é sempre renovador, né? A gente renova quando a gente conversa com as pessoas, porque a troca de experiência é muito importante e a gente pega consultoria de graça, né? Porque a gente tá com 2 meses aqui da liderança, né? Agora vocês falam de trabalho duro, né? Pra quem não sabe, galera, é domingo 9h30 da noite, tá? De um domingo tá todo mundo aqui trabalhando. Então, a pessoa fala assim, bem fácil. Não, cara, é domingo 9h30 da noite, tá? Do dia 26
de novembro. Então, assim, trabalho duro realmente é o que vocês estão fazendo aqui no Ator Sucesso do Lamparina. Show de bola. Opa, gostaria de agradecer muito mais uma vez pelo convite. Estou bastante honrado em estar aqui presente. Gostaria de deixar um abraço para todas as pessoas que assistiram e que vão assistir futuramente. E se de alguma forma as nossas palavras ajudarem a evoluir alguém ou pensar diferente, já estamos mais do que realizados com isso. Estou à disposição do que vocês precisarem e deixo um abraço para todos. Eu esqueci de falar só uma coisa. Eu tenho que dar aqui parabéns para o Asher, né, para o Diego, para o Thiago, que estão fazendo um trabalho no Cresce, né, que é a autarquia federal que regula a profissão de corretores de imóveis no Brasil. Muito bom. Né, criando um selo Mais Integridade, a TV Cresce, ou seja, estão fazendo um trabalho efetivamente diferente. É um prazer imenso estar dividindo com vocês. E é um trabalho que eu tenho acompanhado como corretor de imóveis e tenho realmente me sentido muito bem de ver o Cresce produzindo coisas que não são assistencialistas, são coisas que estão sendo feitas para efetivamente jogar a profissão para outro patamar. Ótimo, então, esse é o nosso foco. Obrigado, gente. É isso aí, Lamparina Cash, mais um episódio especial para você. Comenta aqui qual foi a melhor sacada que você teve, a melhor frase que você teve nesse episódio para você colocar em prática no seu dia a dia. Compartilhe com os amigos. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, aperta no sininho e a gente se vê nos próximos episódios. É isso aí, um abraço e vamos que vamos.